mais uma vez no livro dos Salmos, Salmo de número 24. Salmo de número 24. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 24. Preste atenção aí na leitura da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus de toda graça e misericórdia, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor para agradecer o privilégio que o Senhor nos concede de render louvores ao teu santo nome. Cantamos que o Senhor é tão exaltado, que o teu nome é inigualável. E o Senhor, ó Deus, permite que nós, pobres criaturas, possamos louvar e bendizer o teu santo nome, apesar das nossas imperfeições. Agora, quando nós estamos diante da tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que a tua graça e a tua misericórdia nos alcancem, ó Deus, por meio da tua palavra, e que ela nos conceda vida, e vida abundante, como o Senhor prometeu que traria aqueles que são encontrados no Senhor, aqueles que estão aliançados com o Senhor. É o que nós oramos de forma agradecida, no nome santo de Jesus. Amém. Nós ainda respiramos aí o rescaldo aí da Copa do Mundo, né? Pouco tempo atrás aí, alguns meses atrás, nós tivemos uma Copa do Mundo, um evento que mobiliza realmente o mundo e fora do tempo, né, do calendário normal no final do ano. E para nossa tristeza como brasileiros, nós vimos a famigerada da Argentina, né, ser campeã do mundo de futebol. Eu não sei se você, né, rivalidade à parte, né, viu o depois, né, quando os argentinos receberam os campeões do mundo. Gente, aquela foi uma recepção inigualável. Estava vendo, lembrando daquilo e lendo, né, relendo para pegar aqui a história para o Salmo. Mas, não sei se você sabia, mas 5 milhões de pessoas recepcionaram a seleção argentina campeã do mundo de futebol. 5 milhões, é 10% da população da Argentina. Tinha 10% daquele povo, tudo andando naquelas ruas esperando, né, a sua seleção para, né, comemorar, para se congratular com os seus jogadores. E isso não foi à toa, não. Há uma história por trás disso. Por quê? Porque a Argentina tinha 36 anos que não ganhava, né, uma Copa do Mundo. Então, essa Copa, né, foi esse retorno, né, a esse brilho, né, celeste da Copa do Mundo, e não conduzida por qualquer pessoa, porque quem trouxe, não é,
a copa, a taça da copa nas mãos, foi nada menos do que aquele que o povo diz que é o maior jogador de todos os tempos, né? Maior até do que Pelé, Lionel Messi. Então imagine 5 milhões de pessoas recepcionando a sua seleção, né, que é conduzida por aquele que é tido como, né, um herói para o seu povo. Não é uma recepção qualquer, não foi uma recepção comum, né, que os argentinos aí prestaram, né, aos seus campeões do mundo. Mas o texto que nós temos em mãos fala de uma recepção muito maior, muito mais gloriosa, né, do que aquela que é prestada a qualquer campeão do mundo de futebol. Pode ser a Argentina, pode ser o Brasil, ainda me lembro, né, já faz tempo, né, mas quando os pentacampeões voltaram, né, do Brasil, a recepção, o Davi ficou bravo comigo, que essa semana que ele falou assim: o Brasil ganha alguma coisa, pai? Eu falei: nada, né? Só está ganhando experiência mesmo nas Copas do Mundo. Ele ficou com raiva de mim, porque eu falei que, além do Brasil, pior, o Flamengo também não ganha nada, né? Aí é que ele ficou mais bravo com o pai dele. Mas uma recepção muito mais gloriosa, né? Muito mais espetacular, está sendo descrita aqui por Davi neste salmo que nós temos em mãos, porque ele está falando sobre a vinda do Rei da Glória. E esse salmo, né, é o terceiro salmo, o terceiro capítulo, né, da trilogia que nós temos estudado aqui sobre a obra da redenção nos salmos. Nós vimos o Salmo 22, que é o Salmo da cruz, né, como Davi falou da obra de Cristo, que dá a vida pelo seu povo. Nós vimos aqui a semana passada sobre o Salmo do Cajado, né? Que fala sobre a obra que Cristo faz pela vida daqueles que estão em aliança com Ele, como Ele nos conduz, né, do começo ao fim da nossa jornada. E mais uma vez agora Davi está descrevendo a obra da redenção, agora com uma perspectiva diferente, né, dessas outras duas, mas também falando sobre a obra de salvação. O salmo que nós temos em mãos é uma composição processual. O que é isso, né? Foi um salmo composto, né, para ser cantado em procissão. Ele é um salmo antifônico, né? É um salmo que era cantado pelos sacerdotes e pelo povo em uma procissão. Que procissão era essa? Provavelmente é a procissão que marca a vinda da Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. E é curioso porque quando a gente lê os salmos, né, esse Salmo 24, parece que o salmo está meio sem pé nem cabeça, né, porque parece que ele está tratando de 3 assuntos diferentes, né? E há muitos estudiosos que dizem que esse salmo é uma compilação de 3 outros textos, né, que Davi costurou esses textos que não tinha nada a ver aqui para fazer uma procissão, para mostrar alguma coisa. Mas quando a gente olha para o texto, né, nós descobrimos que não é um texto que fala, né, de assuntos diferentes. Ele tem um assunto em mente que é justamente essa vinda do Rei da Glória. Vamos pensar que Jerusalém, né? Nós falamos agora há pouco no Salmo 48, que era a cidade do rei, a cidade do templo. Mas Jerusalém foi a última fortaleza inimiga a ser conquistada por Davi. E não era qualquer cidade, porque ela permaneceu como, né, um reduto de inimigos durante todo o tempo da conquista, né? Ela não era uma cidade que foi conquistada pelo povo de Deus que entrou em Canaã. Era a cidade dos jebuseus. E Davi, quando chega ao trono, né, ele conquista a cidade de Jerusalém e faz dessa cidade a capital de todo o reino de Israel. E para coroar essa escolha, a Bíblia diz que Davi, então, empreende um ato, né, que vai centralizar Jerusalém na vida do povo de Deus, que é levar a Arca da Aliança para Jerusalém.
Vamos lembrar da Arca da Aliança, né? Aquela caixa que foi transportada no deserto, que Deus mandou, né, que fosse levada e que tinha alguns objetos importantes no seu interior, né? Havia uma cópia da lei, né, dos 10 mandamentos que era transportada na Arca da Aliança. Havia, né, um cajado de Arão que floresceu, né, como símbolo da autoridade ali sacerdotal. E havia um pote, né, que tinha uma quantidade de maná que Deus mandou recolher como um testemunho para o povo de Deus através das gerações da provisão de Deus. Só que aquilo não era um baú de memórias apenas, né? Mas a Arca da Aliança era o trono simbólico de Deus na terra. Era onde Deus encontrava com o seu povo, na tampa da arca, onde eram aspergido o sangue, que era chamado de propiciatório. E 100 anos antes desse ato de Davi levar a arca para Jerusalém, havia acontecido uma história interessante na vida do povo de Deus, né? Bem antes de Davi nascer, a Bíblia diz que quando Eli era sacerdote e era juiz do povo de Deus, houve uma guerra entre os filisteus e os israelitas, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, tomaram a arca e levaram a arca para a frente da batalha. E a Bíblia diz que deu tudo errado, não é? Que eles foram mortos, eram os sacerdotes, os filisteus tomaram a arca, e enquanto tudo isso estava acontecendo, diz que estava nascendo lá na maternidade lá de Israel, o neto de Eli, né? E quando a nora de Eli soube da tragédia, né, que o seu sogro caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu, que o marido e o cunhado foram mortos e que a arca foi tomada, ela batizou o menino ali, falou assim: esse menino vai chamar Icabode, porque a glória de Deus foi embora, a glória de Deus nos deixou. Não há mais glória no meio do povo de Deus, a glória foi levada. E aí a história nos diz que a trajetória da arca foi muito curiosa, né? Porque os filisteus levaram a arca, mas tudo deu errado, né? A arca derrotou Dagon lá, e os filisteus disseram o seguinte: olha, nós não queremos esse negócio não aqui, que esse negócio é perigoso, vamos devolver a arca. E eles mandaram a arca de volta para Israel, né, num carro de boi. E essa arca ficou só 6 meses com os filisteus. E quando a arca chegou numa cidade chamada Bet-Semes. E o povo de Deus ali recebeu aquela arca, né, como um sinal gracioso de Deus, né? Mas os homens de Bet-Semes, num determinado momento, tiveram a curiosidade de olhar o que tinha dentro da arca. Eles sabiam o que tinha. Todos os israelitas sabiam que tinha, né, a cópia da lei, tinha lá o cajado de Arão e tinha um pouco de maná. Eles sabiam, mas eles foram mais curiosos. E a Bíblia diz que quando eles abriram a arca e olharam dentro da arca, o que é que aconteceu? Morreu lá uns 70 homens, morreram 70 homens. E eles disseram um negócio interessante quando isso aconteceu. Eles disseram assim: quem pode estar perante o Senhor, esse Deus santo? Preste bem essa pergunta, preste atenção, porque é a pergunta que Davi está fazendo no Salmo novamente. Ele diz assim: quem é que pode subir até a presença desse Deus? E aí eles mandam a arca, né, para a cidade de Quiarat Jearim, na casa de um homem chamado Aminadab, e a arca fica 20 anos na casa desse homem. E aí o tempo passa, né? Saul se tornou rei, deixou de ser rei, reinou 40 anos, Samuel já tinha morrido, e aí Davi volta, né, a cena. Davi é o rei, e Davi se lembra da arca, e Davi diz assim: nós vamos trazer a arca. Só que a imagem de Davi, a mente de Davi é poluída, né, por essa imagem dos filisteus mandarem, e ele arruma um carro para trazer a arca, né, que está lá na casa lá de Aminadab. E a Bíblia diz que ele coloca os 2 filhos de Aminadab, né, Uzá e Aiô.
bom nome para gêmeos aí, as irmãs que estiverem pensando no futuro, Uzai e Aiô, né? Aí diz que quando a arca vem, os bois tropeçam, e a arca quase vira. E Uzai estende a mão para segurar a arca. O que aconteceu com Uzai? Morreu, foi fulminado por Deus. E aí Davi, naquele episódio, pergunta: como virá a mim a arca do Senhor? Como a glória do Senhor virá até mim? E a arca fica 3 meses na casa de um homem chamado Obed-Edom. E a Bíblia diz que Deus abençoa esse homem. E Davi, quando sabe disso, fala assim: não, agora nós vamos trazer a arca de volta, né, para Jerusalém, porque é um sinal de que Deus quer, né, que essa arca esteja no lugar. E aí há uma grande recepção, há uma grande festa, há uma grande alegria com essa arca, porque tudo agora é certo. Ela vem sobre os ombros dos levitas, e enquanto esses homens estão dando alguns passos, né, os sacerdotes estão sacrificando, louvor é entoado, e tudo é maravilhosamente uma expressão dessa glória. Este é o cenário da arca chegando em Jerusalém, porque Davi está certo que aquilo não é algo comum. A arca em Jerusalém é Deus entronizado no meio do seu povo. É a chegada majestosa, gloriosa de Deus. É a reversão, irmãos, do Icabode. 100 anos haviam se passado e agora aquele povo está dizendo assim: olha, a glória voltou. A glória de Deus está entre nós, ela retornou. Só que, né, essa a entronização da arca, obviamente levanta algumas questões no coração de Davi, e por isso o salmo está aqui composto, estruturado, né, em 3 partes, porque as suas divisões, né, na língua hebraica, elas são divididas com aquela famosa expressãozinha, né, que nós tínhamos na nossa Bíblia, que alguém tirou, né, o selá. Selá é uma pausa, aonde o salmista está perguntando para nós: o que isso significa para você? Você entende o que está acontecendo? Você compreende o que está aqui no texto? E a Bíblia diz que esse salmo, então, ele se apresenta para nós com algumas questões. A primeira delas, no versos 1 e 2, é que Davi fala sobre a dignidade e a soberania desse Rei da glória. Preste atenção na palavra do Senhor. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Davi começa a sua poesia com uma declaração sobre a dignidade, né, do Rei da glória. E essa declaração é uma confissão de fé, porque ele está dizendo assim de forma muito simples, mas de forma muito absoluta, que Deus é dono de tudo e de todos que existem no mundo. Ele diz assim: olha, sabe quem é esse Rei da glória? Ele é digno, porque ele criou tudo que há na terra. E não apenas tudo, mas ele criou todos. E esta é a razão de por que toda a glória, todo o louvor devem ser entregues a Deus, porque tudo e todos foram criados por ele e para ele. João Calvino diz que o mundo é um teatro da glória de Deus, que tudo que nós vemos no mundo, que tudo que foi criado, remete-nos a essa glória do Senhor. Muito mais recente, né? Abraham Kuyper, né, um teólogo holandês, que também foi político, né, primeiro-ministro lá do seu país, tinha uma frase que ele dizia o seguinte: olha, não existe nenhum centímetro no universo aonde Deus não pode colocar o seu dedo e dizer: isso me pertence. Tudo e todos, irmãos, são
do Senhor, são para a glória do Senhor. E Davi, na sua linguagem, ele nos remete à própria ideia da criação de Gênesis, porque ele fala o seguinte: olha, Deus fundou sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, aquela ideia lá de que a terra era sem forma e vazia, e que o Senhor é quem sustenta a terra sobre o caos. Ele diz assim, ele não só cria, mas ele sustenta tudo que existe, tudo que há na terra. E a Bíblia diz que é com grande alegria que ele está fazendo essa declaração para lembrar ao povo do Senhor que nós não estamos no controle, Deus está no controle de todas as coisas. Tudo é de Deus, Deus é o dono de tudo. Em outras palavras, irmãos, Davi está dizendo para você e para mim: olha, sabe o que é que nós somos no mundo? Somos inquilinos de Deus. E a qualquer momento, Deus nos despeja. Curioso isso, né? Sem pedir permissão, Deus nos despeja. E aí a gente vive no mundo como se nós fôssemos donos de alguma coisa. Às vezes eu acho curioso como as pessoas enchem a boca para falar das coisas que são suas. Não? Tudo isso é meu, é meu, é meu, é minha. Davi diz assim: nós não somos donos de absolutamente nada. E o fundamento da nossa compreensão depende justamente disso. Quem é o dono de quem? Porque tudo e todos pertencem a Deus. E sabe por que ele está chamando a nossa atenção para isso, irmãos? Porque ele quer lembrar ao seu povo dos seus dias, como lembra a você e a mim, que Deus não é um meio para que nós alcancemos algum fim na nossa vida. Deus é o fim supremo de todas as coisas. Tudo é dele, porque tudo é para ele. Vamos lembrar que 100 anos antes disso, Ofni e Finéias levaram a arca, porque eles entenderam que Deus era um meio, né? Eles disseram o seguinte: olha, vamos levar Deus conosco, que Deus é um meio para que nós alcancemos a vitória final na guerra. E deu tudo errado. Davi está dizendo: olha, Deus não é um meio para que você e eu alcancemos as coisas que nós desejamos. Deus não é um meio que nós podemos explorar, que nós podemos nos relacionar. Não, tudo existe por permissão dele. Ele é o fim e ele não é um meio. Será que você entende isso? Davi está dizendo no seu Selá. Deus não pode ser um fim, não pode ser um meio para o fim de alguém. Nós não nos relacionamos com ele dessa forma, Nós não usamos para satisfazer os nossos planos, para alcançar os nossos objetivos. Davi diz: nós não estamos no controle, Deus está. E tudo nessa terra está cheio dos céus, porque tudo é de Deus. Ele é Deus que enche tudo, que governa tudo, que é dono de tudo. Quão fácil é para nós nos esquecermos disso, Há um filme, um desenho muito famoso aí da Disney chamado Toy Story, provavelmente nós já assistimos, algumas gerações de nós e ainda continuamos assistindo, mas o Toy Story tem uma história muito curiosa, porque tem dois personagens principais, dois amigos brinquedos. Um é um cowboy de pelúcia, chamado o quê? Os meninos aí me ajudem aí. Woody, muito bem. E o outro personagem é um astronauta, chamado o quê? Buzz Lightyear. Aí, auxílio aí precioso das nossas crianças, E um dia, nessa história inicial,
Woody tem que confrontar o seu amigo, porque esse carinha, Buzz Lightyear, é um cara que se acha demais. Ele acha que ele é um super-herói das galáxias, né? Que não tem ninguém como ele, que ele é o cara fora de série. E o Woody chega para confrontar o seu amigo e tem uma dura verdade para dizer para ele. Ele diz assim: olha, cara, você não é um herói espacial, você é um brinquedo. É duro dizer isso para você, mas você é um brinquedo. E o Buzz não aceita isso. Ele diz assim: olha, para provar a você que eu estou certo, que você está errado, eu vou voar. E aí ele fala a sua famosa frase: meninos, ao infinito e além. E tenta voar. O que acontece com o Buzz? Cai de cara no chão. Isso é curioso. Porque é o orgulho do Buzz que está ali em frangalhos, né? E aí ele desenvolve lá um diálogo com o Woody e ele diz assim: olha, eu sou apenas um brinquedo estúpido, eu sou apenas um brinquedo pequeno, insignificante. Mas o Woody fica comovido com aquilo, porque ele contou só metade da história para o Buzz Lightyear, né? E ele precisa contar a outra metade, que é mais importante, porque ele diz assim: olha, você não está vendo as coisas claramente. Olhe para aquela casa. Ali tem um garoto, tem um menino, que pensa que você é o maior, que pensa que você é especial. E não é porque você é um patrulheiro espacial, porque você é, né, um astronauta. Sabe por que ele pensa isso? Porque você é dele. E naquele momento o Buzz, né, baixa os seus olhos no filme e olha lá para a etiqueta que está lá na sua bota de astronauta com o nome do menino a quem ele pertencia. Irmãos, em outras palavras, Davi está dizendo a mesma coisa para nós. Deus não é nosso, nós somos de Deus. Deus não é um meio para o qual nós alcançamos o fim que nós desejamos. Deus é o fim supremo de todas as coisas. Não é isso que o nosso catecismo nos ensina? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e sentir prazer enquanto glorifica ao nome do Senhor. Pois bem, Davi diz isso no verso 1 e no verso 2. Mas aí ele segue no seu texto, e do verso 3 até o verso de número 6, ele nos fala sobre a santidade desse Rei da glória. Preste atenção na palavra do Senhor. Ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, o que é que Davi está dizendo a nós na continuidade desse texto? Uma vez que nós descobrimos, né, quem Deus é, a sua soberania, a sua dignidade, Davi então impõe uma questão a si e a todos os adoradores, que é a questão mais importante do mundo. Ele diz assim: como é que nós nos relacionamos com esse Rei da glória? Se ele não é nosso, se nós somos dele, como é que nós subimos até ele? Como é que os nossos olhos podem ser elevados da terra para os céus? Como é que nós podemos permanecer na presença do Senhor? Lembre-se que essa é a questão das questões, porque foi a questão que os homens de Bet-Semes levantaram quando eles, né, viram a ação de Deus lá entre eles, que vitimou 70 homens que foram irreverentes para com a glória do Senhor.
Essa é a mesma questão que Davi levanta, né? Há poucos meses atrás, 3 meses atrás, quando ele viu Uzá sendo vitimado por Deus, ele diz assim: como é que nós nos relacionamos com essa glória? Como é que nós adoramos esse rei da glória? Como é que nós podemos ter uma audiência com esse rei da glória? Como ser admitidos à sua presença? Porque Davi diz que a presença do Rei da Glória é um lugar perigoso, queridos, para aqueles que não são santos, para aqueles que não entendem a glória, para aqueles que não compreendem a glória. E aí Davi, então, no texto, para responder às suas questões, ele nos apresenta, irmãos, requisitos para a adoração, e nós somos colocados diante de exigências que são cuidadosamente estipuladas. Ele nos apresenta as marcas daqueles que podem subir, daqueles que podem permanecer na presença do Rei da Glória. E esse Salmo 24, é muito parecido com o Salmo 15, né? Que nos fala também das mesmas condições para ascender à presença do Senhor, para adorar na presença do Senhor. E se você olhou aí o verso 4, né? Há algo curioso, porque Davi está listando aqui 4 aspectos, né? Desse perfil de adorador. E ele nos diz o seguinte, que o adorador precisa ter o quê? Mãos limpas, o que mais? Coração puro, que mais? Não entregar a sua alma à falsidade e nem jurar dolosamente. Esses são os requisitos que Deus, né, apresenta por intermédio de Davi para aqueles que desejam adorar o Rei da Glória. Poderíamos dizer aqui que Deus está nos apresentando aqui o adorador ficha limpa, né? A gente tem essa imagem aqui do nosso quadro político, né? Que toda eleição tem sempre alguém tentando desqualificar lá a ficha limpa dos nossos candidatos. Davi está dizendo o seguinte: olha, é preciso ter ficha limpa para subir à presença do Senhor. Desses requisitos, 2 falam sobre a vida interior. Ele diz assim: nós não podemos subir se nós não tivermos um coração puro, e se a nossa alma não for uma alma entregue à falsidade. A ideia de falsidade aqui, irmãos, é a ideia de vanidade ou não utilidade que nós temos, vaidade lá, melhor dizendo, lá do Eclesiastes, né? Em outras palavras, Davi está dizendo assim, é quem não entrega a sua vida aos ídolos, né? Quem não busca coisas vãs na sua vida. Então ele diz assim, olha, a nossa vida interior precisa ser assim, ter um coração puro, ter uma alma que não busca coisas sem sentido, sem valor, sem proveito. Mas ele diz assim, nossa alma também, a nossa vida, no que diz respeito à vida externa, nós precisamos ter mãos limpas e os nossos relacionamentos, eles precisam ser santos. Ele fala sobre atos e palavras santas. Antes que você pense qualquer coisa assim que nada tem a ver com o texto, Davi não nos está chamando para nos esforçarmos. Ele não está dizendo assim, olha, muito bem, né? Se você se esforçar, se você cuidar do seu coração, se você cuidar da sua vida, se você obedecer, você vai ser admitido por Deus. Por que ele não está dizendo isso? Sabe por quê, irmãos? Porque essa obediência externa, juntada aqui à piedade interna, ela é impossível de ser praticada por qualquer ser humano. Davi não nos está chamando para nos esforçarmos mais, mas ele está nos lembrando
da distância que há entre o Rei da Glória e qualquer um de nós. Porque é impossível, irmãos, nós vivermos essas condições que Deus exige aqui na sua palavra, né, para que nós possamos ascender a sua presença, para que nós possamos permanecer diante dele. Ninguém no mundo é capaz de preencher esse requisito de ficha limpa de adorador. Ninguém no mundo é capaz de estar diante de Deus dessa forma. O próprio Davi, né, que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, não se enquadrava nisso. Vamos pensar nisso, né? Que ele é um homem que, quando desejou construir o templo, né? Quando preparou-se para construir o templo, recebeu de Deus um não. Deus disse assim: olha, as suas mãos são mãos sujas de sangue. Você não pode construir um lugar para adorar o meu santo nome. Você não tem as qualificações necessárias. Davi diz: olha, só quem obtém a bênção, o texto diz, receber a justiça do Deus da sua salvação. A bênção aqui não é nada material, mas Davi está dizendo o seguinte: olha, a bênção é permanecer diante de Deus. Aí vem o selar. Você entendeu? Você se qualifica, você é capaz de preencher esses requisitos, né, do adorador ficha limpa. Lembre-se de Isaías, né? A Bíblia diz, capítulo 6 de Isaías, que quando Isaías viu o Rei da Glória, né, sentado sobre um alto e sublime trono, o que é que ele viu da glória do Senhor? Ele viu a santidade do Rei da Glória. Irmãos, se há algo que me incomoda, né, no meio nosso, da igreja, dos nossos dias, é essa perda da dimensão santa da glória de Deus. Porque Isaías era um sujeito bom para chuchu. Mas ele diz assim que quando ele viu Deus na sua glória, o que é que ele disse? Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, que sou um entre tantos, entre todos que têm lábios impuros, e eu vi o Senhor, eu vi Deus na sua santidade. Isaías diz que viu anjos que cantavam uns para os outros: santo, santo, santo. Mas eles não cantavam apenas. Ele diz que eles tinham 6 asas, né? E que com 2 asas eles cobriam o rosto para não olhar para a santidade de Deus. Com 2 asas eles cobriam os pés, que era símbolo da sua humildade de criatura. E com 2 asas voavam, porque estavam a serviço de um Deus santo. A santidade de Deus determina a santidade dos seus adoradores. E a Bíblia diz que Davi está profundamente impressionado, né, com essa glória de Deus, porque Uzá morreu alguns dias atrás. Porque os homens de Bet-Semes morreram por causa da glória do Senhor. E ele está dizendo para nós que somente os justos estão qualificados para se apresentar diante de Deus, para prestar adoração a Deus. Que adoração não é algo que nós podemos tratar de forma leviana, que nós podemos, né, tratar de qualquer jeito. Porque Deus só recebe a adoração daqueles que vivem externamente obediente, daqueles que vivem uma integridade, né, pura na sua vida, uma vida íntegra por dentro, uma vida obediente por fora. Os requisitos para estarmos na presença de Deus não mudaram dos dias de Davi. Isso é terrível.
Porque nós precisamos nos enxergar no texto e dizer assim: como eu posso ascender? Como eu posso subir? Como eu posso permanecer diante de Deus? Mas há algo essencial, né, que não é mencionado no Salmo 24, mas é essencial para nós entendermos o Salmo 24, porque quando o salmista, né, fala sobre a adoração, quando os israelitas subiam, né, para adorar a Deus, quando eles subiam para se avistar com Deus, eles não subiam de mãos vazias, né? Eles subiam com um sacrifício com eles, porque eles sabiam que havia a necessidade de um substituto para o pecado, que a única forma, né, de serem aí, de terem esses requisitos preenchidos, a única forma de adorar a Deus é se eles fossem justificados pela fé. E o salmista diz isso, ele diz assim: olha, o que obtém do Senhor a bênção é a justiça do Deus da sua salvação. E aqui nós chegamos na terceira parte, no Salmo, no clímax do Salmo, no verso 7 ao verso 10, porque Davi fala sobre a marcha vitoriosa do Rei da Glória. Presta atenção no texto, ele diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Davi está dizendo assim: olha, abram os portões. Ao contrário de fechar os portões, né, por causa da falta, da inadequação para adorar a Deus, ele diz assim: escancarem os portões, para que o que aconteça? Ele está olhando para algo muito maior, né, do que aquela procissão, algo além da arca, algo além de Jerusalém. Ele está olhando para o verdadeiro Rei da Glória. Porque, em outras palavras, Davi diz assim: é impossível que qualquer de nós possamos subir e permanecer diante de Deus. Mas Ele não nos deixa sem esperança, irmãos. Porque o que Ele nos apresenta é que o que é impossível ao homem, Deus torna possível por causa da glória dEle. Se um homem não pode subir, é o Rei da Glória que vem. E Davi está dizendo: olha, o Rei da Glória está em Jerusalém, ele está entronizado. Há algo muito curioso sobre o Salmo 24 na liturgia judaica, né? É que o Salmo 24, ele era cantado na liturgia hebraica todo o primeiro dia de semana. Todo domingo era o dia que o Salmo 24 era cantado. Em outras palavras, esse foi o salmo cantado no domingo de Ramos, né? No dia que Jesus chegou a Jerusalém para a sua última semana. Enquanto ele entra, Mateus 21, do verso 1 ao verso 11, diz que há uma procissão, né? As pessoas estendem as suas roupas, né, para que ele entre, e as pessoas cantam: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Quando Jesus entra em Jerusalém, no templo está sendo cantado o Salmo 24, que diz: abram os portões para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? No Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao verso 17, nós temos listados ali um milagre muito curioso de Jesus. A ressurreição do filho da viúva de Naim. A história diz que aquela mulher tinha um filho único, né, que morreu, e quando a procissão estava saindo na porta da cidade, Jesus chegou.
E parou a procissão na porta da cidade. E a Bíblia diz que Jesus mandou para aquele moço: levanta. E aí houve uma comoção e as pessoas diziam: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que é digno? Quem é esse que pode fazer as coisas acontecerem? A Bíblia está dizendo, irmãos, que Jesus é o Rei da glória, porque Ele é o Rei da glória que veio em nosso socorro. Todos nós, incapazes de subirmos e permanecermos na presença de Deus, não ficamos sem esperança, porque o Rei da glória veio até nós. Os portais eternos se escancararam no dia que Deus se tornou homem, por amor a você e a mim. No dia que Ele se tornou um de nós, um rei em uma glória que é humilde, uma glória que é velada. Que coisa preciosa pensarmos na glória do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Há um texto, né, que é de autoria de Dorothy Sayers, uma autora inglesa contemporânea de C.S. Lewis, que ela escreve, né, um texto muito bonito chamado O Homem Nascido para Ser Rei. E ela imagina um diálogo, né, que os magos têm, que os reis magos têm, quando eles chegam, né, para visitar Jesus em Belém, e eles ficam impressionados com a humildade da casa onde Jesus está, e eles perguntam: é aqui mesmo? É aqui que ele está? E alguém responde: não, é aqui. É aqui que está o rei, nesta casa. E ele lá chega e se ajoelha, esses magos se ajoelham, né? E alguém pergunta: mas essa casa não é simples demais? Ele diz assim: nenhum chão é humilde demais para que nós nos ajoelhemos diante do rei, do verdadeiro rei. E eles dizem: olha, porque há mais santidade aqui do que no templo de Herodes. Há mais beleza aqui do que no palácio de Herodes. Há mais amor aqui do que no coração de Herodes. Um rei escondido sob a humildade. Um rei justo que viveu por nós. A Bíblia diz que Jesus não apenas morreu por nós, mas que Jesus viveu por nós. Irmão, só Jesus tinha mãos limpas, só Jesus tinha um coração puro. Só Jesus no seu coração nunca buscou coisas vãs. Só Jesus nos seus relacionamentos nunca usou de dolo. A Bíblia diz que Ele o fez porque Ele é aquele que pode nos levar à presença de Deus. João diz: olha, nós vimos a sua glória. Os portais eternos se abriram para que o Rei da glória entrasse entre nós. Mas os portais eternos se abriram para que o Rei da glória voltasse para a eternidade como um rei vitorioso sobre a morte, né, sobre o diabo, sobre tudo. O apóstolo Paulo diz assim, né, escrevendo aos Colossenses, que a cena que parecia ser a cena mais horrorosa do mundo, mais humilhante, foi a cena mais gloriosa, porque ele diz assim: olha, na cruz Jesus expôs o inimigo ao escárnio. Não era ele que estava humilhado, era o diabo, era o pecado, era o mundo. E esse Jesus que volta para a eternidade, cujos portões eternos se abrem, né, para que ele se assente à destra do Pai, são os portais eternos que um dia se abrirão para que ele retorne a essa terra para cumprir o plano e o propósito dele em toda a sua criação. Uma mãe estava tentando ensinar a sua filha a respeito da morte do avô, e ela disse assim: olha, o que aconteceu com o seu avô foi que
Ele foi para estar na glória com Jesus. Ele foi recebido na glória. Mas a mãe disse assim: olha, mas não se preocupe, porque um dia ele voltará. Um dia Jesus virá da glória. E ele trará consigo seu avô e todos que creram nele e que estão na glória com ele. E a menina então pergunta: quando, mãe, ele virá? E a mãe diz: quando ele cumprir tudo aquilo que ele prometeu na sua palavra que antecede a sua vinda. Ele virá, minha filha. E a menina então termina dizendo assim: mãe, se ele virá em glória, a senhora não acha que nós deveríamos nos preparar para esperar pela glória de Jesus? O que você acha disso? Davi diz: nós não estamos sem esperança da glória. Cristo Jesus é a esperança da glória. João, no Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, diz que ele viu uma cena nos céus, que ele viu um livro escrito, né? Por dentro e por fora, que era selado com 7 selos, que representa a história da humanidade. E ele diz assim, que ele viu nos céus que não havia ninguém nos céus, nem na terra, nem abaixo da terra, que era digno de abrir os selos. E João diz que ele chorava muito. E o anjo diz: não chore, porque existe alguém digno. O leão da tribo de Judá, aquele que venceu, aquele que é digno, ele venceu por nós. Quem é o Rei da glória? Davi diz: o Senhor forte e poderoso, ele é o Rei da glória. Ah, queridos, muito mais gloriosa do que a recepção da seleção argentina é a glória do Deus Todo-Poderoso, vinda, experimentada pelo seu povo, aqui e agora, e no dia eterno de Cristo Jesus. Muito mais glorioso do que Messi com a sua taça na mão, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu, aquele que é digno, aquele que é santo, aquele que é a esperança da glória para você e para mim. Lembre-se disso. Nós vivemos em um mundo em que nada do mundo é nosso. Somos apenas inquilinos. A qualquer momento Deus nos despeja, né, desse mundo, mas a boa notícia é que Ele nos oferece um lar muito melhor, a glória. Mas essa glória não pode ser experimentada de qualquer jeito, de qualquer forma. A Bíblia diz que existem qualificações para que nós estejamos na glória com o Senhor. Deus não muda. Nós só podemos experimentar a glória por causa de Cristo Jesus. Foi por isso que ele diz assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, pode vir ao Pai a não ser por mim. E é essa esperança da glória que nos sustenta até o dia final. Breve, muito breve, a palavra do Senhor nos diz que os portões eternos se escancararão para que o Rei da glória entre uma última vez neste mundo para cumprir o seu plano e o seu propósito na vida do seu povo. Que Deus nos abençoe e que a palavra dele encontre um lugar sempre glorioso na minha vida e na sua vida.